aqui para mais uma aula do sexto ano em Ciências. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, sempre lembrando a vocês que é o texto que eu dou para os meus alunos. É um texto masticadinho, fácil. É uma aula de apoio, tá? Por quê? Porque, claro, em sala de aula eu procuro fazer exercícios, gravuras, debates, né, com eles. E aqui é só uma aula de apoio, repassando o texto para quem não é o meu aluno, que estiver assistindo a aula, fazer uma pesquisa em um livro, na internet, com os pontos mais fáceis, ou que chamar a atenção de vocês, tá bom? Então vamos dar continuidade ao conteúdo, vamos lá. O ar em volta da Terra. Verificando que o ar existe. Ao perguntarem a você se uma caneta existe, sua resposta imediata será, é claro. E por que você diz que ela existe? Provavelmente você responderá, porque eu a vejo. Responda agora. E o ar existe? A sua resposta terá de ser, existe. Mas nós não vemos o ar. Como podemos, então, mostrar que o ar existe? A maneira simples de perceber a existência do ar. Fique, por exemplo, diante de um ventilador ligado ou observe as folhas de uma árvore quando há vento. Você já observou alguém praticando windsurf? Pode-se também demonstrar a existência do ar por meio de um experimento. Então, vocês vão observar aqui um esqueminha que tem no livro que eu vou mostrar a vocês, certo? Primeiro, vou mostrar a gravura do windsurf, do vento nas árvores. E no experimento aqui de um copo d'água, com um pedaço de papel colocado no fundo do copo. Quando nós colocamos o copo na água, a água não entra dentro do copo porque existe um ar que não permite que a água entre ali. Aqui, ó, experimento no livro, tá vendo? Temos aqui na gravura o copo sendo colocado, aqui, ó, com o papel dentro, e aqui vou mostrando a vocês, certo? Então, eu vou especificar para vocês agora o quadrinho que eu dei para vocês. Vamos lá. Coloque um copo invertido dentro de uma vasilha com água. Mas antes você deve ter colocado um papel seco no fundo do copo. Afunde todo o corpo na água, mantendo na posição vertical, como mostra aquele esquema que eu mostrei a vocês. Em seguida, retire-o verticalmente e examine o papel. Você verificou que o papel ficou seco. Isso ocorreu porque algo dentro do copo impediu a entrada de água. Mas que algo? Foi esse. Isso mesmo, o ar. Esse resultado prova que o ar deve existir dentro do copo. Portanto, ocupa lugar no espaço. E por isso dizemos que o ar é matéria. A água também é matéria. Duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Do que é feita a matéria? A foto que eu vou colocar para vocês aqui, acredito que dê para vocês verem, de uma chapa de ferro usada na construção de um fogão a lenha. Imagine que pudéssemos dividir essa chapa em pedaços cada vez menores. Chegaria um momento em que os pedacinhos seriam tão pequenos que não poderiam ser vistos. A menor partícula de ferro, que ainda é ferro, denomina-se átomo. Assim como o ferro, todo e qualquer tipo de matéria é constituído de átomos. Observe a foto de uma árvore. Vou botar para vocês uma árvore qualquer. Toda e qualquer árvore é formada de diferentes elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, magnésio, entre outros. E cada um deles pode ser diversos tipos de átomos. Portanto, na natureza, tudo é feito de diferentes elementos químicos. Por isso, dizemos que numa árvore existe enorme quantidade de átomos, diferentes dos elementos químicos carbono, hidrogênio, oxigênio e etc. Então, aqui, ó, para vocês,
aqui, ó, a chapa, aqui, tá? De ferro. Falei para vocês, ó. E abaixo, árvore. Viu? São conhecidos até hoje mais de 100 elementos químicos. Cada um deles tem um nome, graficamente representado por um símbolo. Então vamos lá ver os símbolos e os nomes de alguns dos elementos químicos mais conhecidos. Eu vou dar a letra, um nome, e vocês vão fazer essa pesquisa em livros ou na internet, tá bom? As letras que eu vou dar, vou sempre falando C maiúsculo, 1 minuto. Vamos lá. C maiúsculo, carbono. O maiúsculo, oxigênio. N maiúsculo, nitrogênio. F maiúsculo, flúor. I maiúsculo, iodo. H maiúsculo, hidrogênio. C maiúsculo com L minúsculo, cloro. A maiúsculo com L minúsculo, alumínio. S, do latim sulfur, enxofre, S maiúsculo, tá? K maiúsculo, do latim cálium, potássio. N maiúsculo com A minúsculo, do latim natrium, o sódio, que é o sal, né? E o F maiúsculo com E minúsculo, o ferro. A maioria dos elementos químicos pode combinar-se entre si para formar os diferentes tipos de matéria. Para cada diferente tipo de matéria, os cientistas deram o nome de substância. Consideramos a substância água. Imagine que pudéssemos dividi-la em porções cada vez menores. Assim, vou mostrar para vocês aqui o quadrinho. Ó, tá o copo, a porcinha, vai diminuindo até a gota, tá vendo? A menor porção, que ainda é água, não é um átomo, mas um grupo de 3 átomos unidos entre si, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. O grupo dos 3 átomos unidos entre si, que constitui a água, recebe o nome de molécula de água. Tá? A menor porção de uma substância formada por átomos é denominada molécula. Outros exemplos de molécula. Tá? Átomo de oxigênio, átomo de hidrogênio, átomo de carbono. Então vamos lá. Átomo de oxigênio, 2 moléculas de gás de oxigênio. Átomo de hidrogênio, 2 moléculas de gás de hidrogênio. Átomo de carbono, 3 moléculas de gás carbônico, que vai ser constituída as moléculas, certo? E por aqui terminamos a nossa aula. Até a próxima. Espero que vocês peguem esses nomezinhos, esses símbolos todos que eu dei e façam uma grande pesquisa com essa aula de apoio. Escute várias vezes para poder memorizá-lo. Até a próxima aula.